Olá, alunos! Nessa aula de Administração Financeira de hoje, nós vamos estar usando o livro do Masakazu Hoji como referência. Nós vamos falar sobre capital de giro. Segundo Hoji, o capital de giro é conhecido também como capital circulante e corresponde aos recursos aplicados em ativos circulantes, que se transformam constantemente dentro do ciclo operacional. Como o próprio nome dá a entender, o capital de giro fica girando dentro da empresa. E a cada vez que se sofre transformação em seu estado patrimonial, até se transformar finalmente em dinheiro. O valor inicial do capital de giro vai sofrendo acréscimo a cada transformação, de modo que, quando o capital retornar ao estado de dinheiro, ao completar o ciclo operacional, deverá estar maior do que o valor final. Então, o capital de giro pode ser entendido como os recursos aplicados na empresa para movimentar o seu ciclo operacional. Podemos dizer que são os recursos que ficam girando durante um certo período de tempo, entre os pagamentos realizados e os recebimentos auferidos dos clientes. São esses recursos que vão garantir que a empresa honrará com seus compromissos financeiros. Então, nós podemos ver aqui um balanço patrimonial. De um lado, nós vamos ter o ativo e, de outro lado, nós vamos ter o passivo. O capital de giro compõe o ativo circulante. O ativo circulante representa o conjunto de bens e direitos de curto prazo de uma empresa. E o passivo circulante representa o conjunto de obrigações de uma empresa para com terceiros no curto prazo. Então, as contas que nós temos aqui, que compõem o capital de giro, eles vão ser formados basicamente pelas contas bancos, caixa, aplicação de curto prazo, estoques e vendas a receber. Então aqui nós temos um balanço patrimonial. Então nós podemos visualizar que o ativo circulante, o valor dele foi de 630 mil. E o passivo circulante, 550 mil. Então nós podemos verificar que nós temos bens e direitos a receber maiores do que as nossas obrigações de curto prazo. Isso favorecendo a empresa. Então, nós vamos ter nessa situação um capital circulante líquido no valor de 80 mil reais. Pegando ativo circulante menos passivo circulante, nós vamos ter um capital circulante líquido de 80 mil. Então, capital circulante líquido, como diz o Hoji, a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Então, nós vamos ter o capital circulante líquido, quando a soma dos elementos do ativo corrente é maior do que a soma dos elementos do passivo corrente. O CCL é positivo. Em caso contrário, o CCL é negativo. Quando a soma dos elementos do ativo corrente é igual à soma dos elementos do passivo corrente, o CCL é nulo. Então, nós podemos ver aqui, nessa figura, que o ativo circulante é maior do que o passivo circulante. Então, nós vamos ter um capital circulante líquido positivo. Aqui nós observamos que o passivo circulante é maior do que o ativo circulante.
Então, nós vamos ter um capital circulante negativo. E aqui nós temos um ativo circulante igual a um passivo circulante. Então, nós temos um capital circulante líquido nulo. Então, vamos ver isso aqui no Excel, né? Então, nós temos aqui o CCL positivo de 80.000, 630 menos 550, nós vamos ter 80.000 positivo. Então, nós temos um capital circulante líquido positivo. Então, isso representa o quê? Que a empresa ela tem bens e direitos a receber maiores do que as suas obrigações no curto prazo. Um CCL negativo. Então, nós temos aqui um ativo circulante de 530 e um passivo circulante de 550.000. Então, nós temos um capital circulante líquido negativo de 20.000. Então, as nossas dívidas, as nossas obrigações de curto prazo são maiores que os nossos bens e direitos de curto prazo. Quando o CCL for igual a zero, ou seja, nulo, nós vamos ter um ativo circulante igual a um passivo circulante. Então, 550 de ativo circulante e 550.000 de passivo circulante. Isso significa que as nossas obrigações e os nossos bens e direitos estão iguais. Agora nós vamos ver a necessidade de capital de giro. A necessidade de capital de giro ocorre quando existe um desajuste entre os fluxos de entrada e saída de capital da empresa. Nós podemos calcular, encontrar a necessidade de capital de giro através dessa fórmula: ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Então, nós vamos pegar o balanço e encontrar o ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional. Então, nós temos aqui no ativo circulante caixa, bancos, aplicações, estoques e vendas a receber. Então, caixas, bancos e aplicações são considerados ativo circulante financeiro. Estoque e vendas a receber são considerados ativo circulante operacional. Salários e contas a pagar, impostos, fornecedores são considerados passivo circulante operacional. Duplicatas descontadas, empréstimos são considerados passivo circulante financeiro. Então, para a gente encontrar o ativo circulante operacional, nós vamos pegar estoques e vendas e somar e subtrair com salários e contas a pagar, impostos e fornecedores. Nesse caso, a nossa necessidade de capital de giro está em 70.000. Então, nós encontramos aqui de ativo circulante operacional 450.000, passivo circulante operacional 380.000. Então, está dando uma necessidade de capital de giro de 70.000. Apesar de que o nosso CCL ser 80.000, ou seja, ser positivo, nós temos ainda uma necessidade de capital de giro de 70.000. Por quê? Porque as fontes de financiamentos não onerosas não estão financiando os nossos recursos aplicados na operação da empresa. Significa o quê? Que as nossas contas de curto prazo estão vencendo antes das nossos bens e direitos. Então, nós estamos levando mais tempo para receber e as nossas contas estão com um prazo de vencimento inferior.
Então, possivelmente, a empresa, nesse caso, ela pode estar comprando à vista, ela não está comprando parcelado, os fornecedores estão recebendo antes do que a empresa. Então, por isso que existe essa necessidade ainda de capital de 70 mil. Nesse caso, a empresa precisa recorrer a recursos de terceiros, ou então melhorar a política de crédito, negociando um prazo maior com seus fornecedores e dando um prazo menor para os seus clientes nas vendas. Nessa outra situação, nós temos aqui a necessidade de capital de giro igual a zero. Então, essa é uma situação ideal, porque as fontes de financiamento estão financiando os nossos recursos. Então, nós podemos ver que os fornecedores, os impostos e os salários e contas a pagar, elas estão financiando a operação da empresa. Então, essa foi a nossa aula de capital de giro. Até a próxima aula.